Hoje em dia é muito comum os vendedores de curso te cobrarem às vezes 4, 6 mil reais por uma receita de bolo de como investir bem, de como se tornar mais próspero, de como se tornar uma pessoa de sucesso, de como melhorar a sua vida financeira, né? E esses cursos muitas vezes são pirâmides financeiras bem elaboradas, onde uma pessoa faz um curso para vender curso, que faz um curso para vender outro curso, para vender outro curso e assim vai. Ou se não, o influenciador faz um curso de como você pode ser um afiliado dele, gerando cortes para ele e de como melhorar a marca dele, recebendo como recompensa por isso algumas migalhas, não é assim que acontece? Então esse é um dos conhecimentos que mais foi deturpado ao longo da história, porque quando você vende um sonho para alguém, você escraviza essa pessoa. Mas e se eu te dissesse que o conhecimento mais puro, mais valioso de todos os tempos para sua vida financeira está aqui nesse livro? Nesse mesmo livro antigo que está pegando poeira aí na sua prateleira, né? Aqui dentro você acha um conhecimento que um vendedor de curso de hoje em dia tranquilamente ia te cobrar uns R$ 2.500, jogando baixo ainda, para que você tenha uma centelha do que está escrito aqui. Então hoje eu vou revelar de uma forma bem mastigada para vocês essas lições contidas na Bíblia, para que vocês tenham sim uma vida mais abundante, uma vida mais plena, mas tendo sempre Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus na sua vida, sem Deus tendo o primeiro lugar na sua vida, nada do que eu vou te passar aqui vai funcionar. Então, se você não tem a intenção de amar Deus acima de todas as coisas, se você não tem a intenção de se entregar e entregar sua vida totalmente para Ele, então pode sair desse vídeo, porque aqui não tem nada para você, tá bom? Se você busca as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos, você pode sair daqui, porque esse vídeo não é para você. Agora, para o remanescente fiel, a Bíblia nos dá algumas diretrizes que nós temos que seguir no nosso dia a dia, que vão trazer a longo prazo uma vida de mais qualidade para você, para sua família. É claro que a nossa adoração a Deus não pode depender disso, até porque a Bíblia diz em tudo dai graças, né? E a gente lembra que Jó foi provado justamente para parar de ter medo de perder o que tinha e fortalecer a sua fé, mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a gente não possa ter prosperidade na nossa vida. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Esse amor ao dinheiro faz das pessoas mais inocentes as mais miseráveis. Eu lembro de um conferencista que foi dar um seminário em uma igreja que, por uma questão ética, eu não vou falar o nome, mas ele deu seu seminário ali com excelência, a igreja recolheu as ofertas dos fiéis, esse seminário era pago também, tinha um preço simbólico ali, fora um livrinho ali que era vendido a um preço acessível para todo mundo, para abrilhantar aquele conhecimento que foi dado. Todas as cópias foram vendidas e o padrão era a igreja dividir o valor que foi arrecadado com o conferencista. Cada um levaria uma parte, né? Ele estava vivendo uma situação muito delicada financeiramente na vida dele. E aí no final do dia, o pastor chegou lá na salinha, só estavam os dois, né? E ele falou assim pro conferencista: olha só, eu não vou poder te dar o dinheiro arrecadado porque eu gastei tudo, tá bom? O conferencista, no seu bom coração, achou que o pastor estava confessando um pecado para ele, perdoou o cara ali, mas ele respondeu: não, não, você não está entendendo. Eu te roubei. A vida é assim: hoje você foi roubado, amanhã você rouba outra pessoa. E é isso aí. O que você acha que está reservado para esse pastor? Olha o que ele está semeando em um lugar que deveria ser uma casa de adoração. Ele transformou em um covil de ladrões, né? Então, o amor ao dinheiro, o amor a mamon, é a raiz de todos os males. Não a prosperidade em si. A gente precisa de dinheiro para viver, mas a gente não pode viver pelo dinheiro. Essa é uma questão muito mistificada no Brasil ainda, né? Às vezes parece que o sucesso aqui no Brasil é uma ofensa pessoal. Mas vamos quebrar um pouco isso? Vamos entrar no que a Bíblia nos ensina para que nós possamos ter uma vida de abundância? Antes disso, eu só queria te lembrar de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo e de comentar se para você a questão financeira é um mistério tão grande que parece até engenharia espacial às vezes, né? Mas fica tranquilo, porque hoje a gente vai desmistificar bem isso e simplificar essa questão um pouco para que todo mundo entenda o que tem que ser feito, tá certo? Bom, lembra de José ali no Egito? Ele foi uma pessoa que de longe passou por muitas provações na vida. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi comprado por um oficial, conseguiu ali ser administrador da casa dele. Depois, por uma injustiça, ele foi jogado ali na prisão. Passou anos nessa condição, sendo inclusive o auxiliar do carcereiro, não é isso? E em todo esse tempo ele acabou amadurecendo. Ele exerceu os seus talentos. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas os seus talentos de liderança, de esmero, de cuidado, mesmo sabendo que não ganharia nada com isso, afinal, em uma posição ele era um escravo e na outra um presidiário, mesmo sabendo que não teria como ser promovido, mesmo sabendo que ele não teria nada a ganhar, ele foi prestativo. Ele trabalhou
com excelência. E isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante. Não importa se você é CLT, se você é funcionário PJ, se você é microempreendedor, não importa se você ama o seu trabalho, se você odeia o seu trabalho, se você se dá bem com as pessoas naquele ambiente ou se você não se entende com elas. Não importa se você tem chance de crescer nessa empresa ou se você está em uma função completamente estagnada, como é o caso da maioria dos empregos hoje em dia, né? Em qualquer posição, você tem que trabalhar com excelência. Você não pode fazer nada nas coxas. Você não pode fazer nada mal feito, independente se tem alguém olhando, se não tem ninguém olhando, porque mesmo que você tenha certeza que ninguém está olhando para você, ele tá. E se você trabalha mal, você perde oportunidades. Você não cresce, você se afasta de Deus, porque não é isso que ele espera da gente. José, por exemplo, fez tudo com excelência, não para ser recompensado por isso, mas porque era o certo a se fazer. Quem não é capaz de trabalhar com vontade no seu dia a dia, não é capaz de trabalhar com vontade para Deus. E maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Agora, mesmo diante da pior sinuca de bico possível, mesmo apodrecendo na prisão, chegou a hora de José. Depois de anos ali, ele foi chamado pelo faraó para que ele pudesse interpretar aqueles sonhos místicos que nenhum sábio do Egito era capaz de trazer a interpretação correta daquilo. José já tinha feito isso ali com um copista, com um padeiro. O copista foi liberto da prisão, né? Depois de alguns anos, quando o faraó estava tendo esses sonhos. Ele contou que tinha um homem na prisão que era um excelente intérprete, esse era José. E aí na interpretação tem aquela história ali das vacas gordas, das vacas magras, das espigas de trigo. Se você não conhece, leia ali Gênesis de 39 até 41. Eu não vou ler tudo aqui pra gente ganhar um pouco de tempo e um vídeo mais dinâmico, né? Mas olha que interessante. Primeira coisa, José nunca falou que a interpretação dos sonhos vinha dele. Ele sempre deixou bem claro para todo mundo que isso vinha de Deus. Então eu não posso começar a achar que eu sou o cara porque eu vou me estrepar. Todos os nossos talentos, eles vêm de Deus. E a gente não pode se esquecer disso. Agora vamos ler aqui Gênesis capítulo 41, versículos 32 a 40. A minha tradução diz assim: Ora, o sonho de Faraó foi duplicado porque esta coisa é determinada por Deus e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora, o homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Quinta parte é um quinto, tá? Dá 20%. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então olha só, de onde menos se esperava, saiu uma oportunidade para um presidiário preso injustamente, que em um estalar de dedos virou o segundo homem mais poderoso do planeta na sua época. Eu não estou falando que isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, mas se José tivesse feito um trabalho meia boca, se ele tivesse tido descaso ali com as duas pessoas que foram presas, que pertenciam à casa do faraó, ali o copeiro e o padeiro, será que essa oportunidade, que apareceu literalmente do nada, seria apresentada a José? Não, né? Ele continuaria preso. Então, muitas vezes, com um bom trabalho, a gente planta coisas na nossa vida que a gente nem sabe que está plantando. E, de repente, um piscar de olhos, surge uma oportunidade do nada que só é possível abraçá-la porque a gente plantou uma semente lá atrás que a gente nem sabia. Deus é maravilhoso, né? E agora sim, entra o conhecimento que um assessor ali de investimentos ia te cobrar facilmente uns 5 mil reais para te passar. Primeiro de tudo, qual foi a instrução de José? Nesses 7 anos de fartura que viriam, a instrução foi para que os egípcios recolhessem tudo o que pudessem, se preparando para os próximos 7 anos de fome, os próximos 7 anos de escassez. Tem muita coisa aqui, vamos lá. Quando a gente está em um período de escassez na nossa vida, a gente normalmente não tem muito o que fazer. Por quê? Porque quando sobrou,
a gente gastou, não é? O 13º, por exemplo, a gente não só gasta ele inteiro com besteira, mas a gente ainda parcela as coisas para se endividar mais, não é verdade? Não é isso que José está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando a, sempre que sobrar, sempre que tiver abundância, guardar o que for possível. É claro que a gente pode sim comprar alguma coisa para trazer alegria para nossa família ou para trazer alegria para nós, mas é uma obrigação reservar uma parte da sua receita todos os meses, para que quando vier o momento de escassez, a vida ela é uma montanha-russa, né? Quando vier o momento de escassez, você vai ter de onde tirar. Você vai ter um pé de meia, uma reserva de emergência. José fez uma reserva de emergência de 7 anos aqui, né? Nem sempre isso vai ser possível, mas o ideal para nossa vida, para mim e para a sua, é ter uma reserva de emergência para de 1 a 2 anos de despesas ali, contabilizando meses de gasto normal, meses onde a gente nem economiza, nem esbanja. E isso é uma coisa que leva tempo para ser construída, né? Isso é uma coisa que leva tempo para ser arrecadada. É um trabalho de longo prazo. Mas se fosse um imposto para você pagar todo mês, você não ia ter que pagar? Então encare isso como um imposto. Separa ali pelo menos 10% da sua receita todos os meses e reserva. Agora, o que fazer com essa reserva? Você vai deixar em real, deixar em dólar, deixar na poupança? Vamos olhar de novo para a vida de José? O que ele fez? Ele arrecadou dinheiro? Não. Ele arrecadou em um primeiro momento alimentos. Por que alimentos? Porque aquilo era um bem, era um ativo, um commodity, né? Algo que naquele momento estava em abundância, ou seja, estava com um preço mais baixo ali, mas mais do que isso, era algo que ele sabia que seria super valorizado nos anos seguintes e era algo que ninguém mais teria, porque todo mundo gastou no período de abundância. Todo mundo esbanjou, mas ele de forma prudente guardou o que sobrou enquanto aquilo estava em abundância, com muita oferta no mercado. Quem entende de economia sabe que quando a oferta está muito alta e a demanda está muito baixa, o preço daquele ativo, mesmo que seja um ativo muito valioso, ele vai lá embaixo. É a lei da oferta e da demanda. Então, mesmo com o preço baixo, mesmo com o valor de mercado lá embaixo, o valor do ativo é inegável. Ainda mais com a informação privilegiada que José e o faraó tinham de que nos 7 anos posteriores aos 7 anos de abundância, viriam uma grande escassez. E José não recolheu o joio, ele recolheu o trigo. Ou seja, ele não acumulou um ativo sem valor, ele acumulou um ativo com propósito, com valor, com importância, com relevância, algo que tem fundamentos, né? Não é algo vazio como o joio. Trazendo para hoje em dia, por exemplo, seria como eu arrecadar uma criptomoeda meia boca ali do político X que está falando que vai estourar. Isso seria a mesma coisa que José estivesse arrecadando joio e não trigo. Você tá entendendo? Eu não vou falar muito de ações, de criptomoedas diferentes aqui, porque a minha intenção hoje é trazer mais os conceitos, afinal. Isso é muito mais importante. Sem os conceitos, você pode estar investindo no melhor ativo. Sem eles, você vai perder tudo que você tem. Mas pegando o que José fez e trazendo para os dias de hoje, algumas opções que se encaixariam bem nessa forma de investimento seria, por exemplo, o ouro, a prata. Por enquanto eu vou mencionar só esses dois, a gente já vai entrar em mais opções aqui, mas eu mencionei esses dois só para você entender o que eu quero dizer. Você não vai investir em real ou em dólar, porque na primeira crise, na primeira inflação que vem, isso vira pó. Você perde tudo que você tem. Então é muito mais interessante você alocar os seus recursos em algo mais sólido, algo que não esteja submetido à administração de algum país. Então passaram-se os 7 anos de abundância no Egito e chegaram os 7 anos de escassez. Nesse momento, onde a oferta do trigo e dos alimentos caiu e a demanda subiu muito, o que acontece com os preços daquele grão? Eles sobem. Então José, que tinha arrecadado o trigo na baixa, agora ele começa a vender para as pessoas no momento de alta. 7 anos depois que ele começou a recolher aquilo, longo prazo. E nesse momento ele tem um lucro tão alto, mas tão alto, e as pessoas compram dele tanto, mais tanto, que chegou um momento onde ninguém tinha mais dinheiro para nada, e as pessoas desesperadas para continuar se suprindo, para continuar se alimentando, começaram a vender os seus bens. Vamos ler o que acontece em Gênesis 47, versículos 13 a 26? Assim diz a palavra: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito intensa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e trouxe-o à casa do faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, por que morreremos na tua presença? Pois não há mais dinheiro. Respondeu José: Se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu o suprirei. Então trouxeram o seu gado a José,
e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Então eles já abriram mão de alguns dos seus ativos, dos seus bens. Fim daquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos e também a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos do faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó, e José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles recebiam sustento de Faraó e viviam do que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para o Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas. De novo aquela história de 20%, né? Como se fosse aqui um imposto de 20% que todos os egípcios teriam que pagar para o Faraó, para que eles pudessem plantar e colher na terra que agora eles tinham vendido para o Faraó. Então aqui a palavra escravidão era meio pesada, mas a escravidão era pagar 20% de imposto para o Faraó. Quanto que a gente paga hoje em dia para o nosso governo, né? Responderam eles: A vida nos tem dado, achamos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por lei até o dia de hoje na terra do Egito, que 1/5 da produção pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não passou a ser de Faraó. Então o que aconteceu aqui? Quando todo mundo ficou tão sem dinheiro, mas tão sem dinheiro, e as pessoas começaram a vender os seus bens para se alimentar, José, por ter acumulado lá atrás, começou a comprar os bens, mas ele foi prudente. Ele manteve as pessoas em suas casas, dando 20% da sua produção para ele, formando assim uma renda passiva que nunca se esgota. Hoje em dia a gente não precisa necessariamente sair comprando imóveis para alugar. Quem tem dinheiro para fazer isso pode fazer, é até interessante, mas a gente tem uma solução que tem muito mais elegância. Hoje em dia, os fundos imobiliários nos dão essa mesma renda passiva, não a mesma, mas o mesmo conceito de renda passiva que José nos ensina a conquistar por meio da sua história de vida. E o mais incrível é que tudo isso está escrito na Bíblia, né? Um livro que foi escrito, no caso do Pentateuco, há mais de 3.000 anos atrás. Então isso é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que não expira, é um conhecimento eterno, né? Mas uma coisa muito importante da gente ressaltar é que tudo isso aconteceu mediante ao propósito de Deus. E o propósito dele nesse momento não era enriquecer José. Deus não é um gênio da lâmpada. O propósito divino era proporcionar um lar para o povo hebraico, para que eles não perecessem de fome. Afinal, Deus tem uma aliança com esse povo, que através de Jesus Cristo culmina em todos nós, em todas as famílias da terra. Então, José foi abençoado? Sim. Mas por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. E esse é o melhor lugar para você estar, meu irmão, minha irmã. No centro da vontade de Deus. Jesus exemplifica isso muito bem lá na parábola dos talentos, né? Você se lembra dela? Ela está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Vamos ler aqui a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui,
estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, Jesus não era um comunista, né? Como muita gente pensa. Jesus também não é de direita. Ele está acima desse sistema corrompido. Mas uma coisa interessante é que ele pune o servo que enterrou o seu talento. Um talento, para quem não sabe, representa cerca de 34,2 quilos de prata, sendo o salário mais ou menos ali de um trabalhador para 16 anos de trabalho, 1 talento. Então aquele que recebeu um só talento, ele ganhou pouco? Não. Mas olhando para que os outros tinham ganhado, se comparando com os outros, aí ele achou que tinha pouco. Então diante disso ele enterrou o seu talento com medo de perder aquilo, porque se comparando aos outros servos, ele achou que ele não tinha capacidade. Então não se compare com os outros. Deus tem um plano especial moldado para você e para a sua vida. Não fica olhando para o plano que Deus tem para o outro irmão. Não faça isso. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E Jesus fala: ora, você poderia pelo menos ter colocado esse dinheiro no banco. Assim, pelo menos, eu receberia de volta com juros. Ou seja, de novo a história da renda passiva, né? Mas essa parábola, ela é ainda mais profunda do que isso. Vamos trazer para o nosso sentido de talento. Qual é o seu talento? Qual é o dom que Deus te deu? Porque cada pessoa tem o seu. Isso eu te garanto. Tem alguma coisa que você faz naturalmente, que você ama fazer? Algo que te dá prazer, mesmo que você ainda não tenha descoberto? Todo mundo tem isso. Deus deu para cada um de nós. E o que você tem feito com esse talento? Você tem enterrado ele? O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Não enterra isso. Começa a usar isso para o reino de Deus. Começa a usar isso para trazer pessoas para Cristo. É para isso que nós somos chamados. Essa vida é transitória. A gente tem que olhar para a eternidade. Essa vida é uma antessala que conduz a um palácio maravilhoso. A gente não tem que focar nisso aqui não, meu irmão, minha irmã. A nossa recompensa não tá aqui, a nossa recompensa tá lá. E a gente não tem nem que focar nessa recompensa, a gente tem que focar agora no amor de Cristo. A gente tem que buscar o Senhor das bênçãos, não as bênçãos do Senhor. E o que acontece com o servo que enterrou seu talento mesmo? Ele é chamado de inútil e jogado no inferno, né? Pois é. Mesmo que a gente não ganhe financeiramente nada com isso, pelo menos no primeiro momento, começa a usar o seu talento. E você vai ver que em algum momento, como chegou a hora de José, vai chegar também a sua hora, mas esteja no centro da vontade de Deus. Não busque as bênçãos do Senhor, eu falo novamente, busque o Senhor das bênçãos, busque a comunhão com Ele. Então, para a gente resumir tudo o que foi tratado aqui antes de finalizar, a Bíblia nos ensina a trabalhar com excelência, sem esperar ser recompensado por isso, mas fazer isso porque é o certo. A Bíblia nos ensina a usar o nosso talento que Deus nos deu como servos dele, ou seja, trabalhando para o reino. E vale lembrar que assim como os nossos corpos têm membros diferentes, cada um tem a sua função. Da mesma forma é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Cada um de nós tem o seu talento, a sua função, e cada um vai usar isso de uma forma diferente para a honra e glória do Cordeiro de Deus. A Bíblia também nos ensina a poupar o nosso dinheiro em momentos de abundância, alocando isso em ativos inteligentes, ativos valiosos, que estão em momentos de baixa, mas que têm um grande potencial de crescimento a longo prazo, fazendo uma reserva de emergência
na nossa realidade para 1 a 2 anos. Obviamente com investimentos que você seja capaz de resgatar de uma forma ágil, né? Você não vai investir, por exemplo, em alguma coisa para resgatar daqui a 10, 20 anos. Isso é um absurdo, isso não deveria nem existir. E a Bíblia nos ensina a investir também em renda passiva, seja em imóveis, fundos imobiliários, como foi, por exemplo, o caso de José, ou até mesmo em um CDB, uma LCI, uma LCA, poderia ter sido feito no caso do servo que ganhou um talento. Então, esses são os ensinamentos que eu tinha para passar hoje baseado aqui na Bíblia. Eu espero que isso tenha te edificado. Comenta aí o que você achou desse ensino e lembra também de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo e que Deus o abençoe e até a próxima.